Olá, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. É uma alegria estarmos aqui. Sempre muito bom usarmos esses instrumentos, essas redes para ampliarmos o nosso diálogo, não é? Para conversarmos sobre temas tão interessantes e que nos tocam a alma, como esses temas de sintomas, doenças e cura. É uma alegria. Hoje nós estamos concluindo o 4º episódio de uma série que nós intitulamos Sintomas, Doenças e Cura. Os 3 primeiros episódios estão gravados aqui no meu Instagram, Dagmar Ramos Oficial. Vocês poderão assistir depois, quem não pôde assistir ainda. Esse também ficará gravado. Nos anteriores, nós apresentamos alguns casos de uma doença clínica. O primeiro caso foi de uma paciente que apresentava uma doença hematológica muito grave e que engravidou, correndo um sério risco de vida. E nós então fizemos essa constelação e foi uma história que nos impactou muito e onde nós podemos aprender muito sobre as constelações, sobre as doenças, sobre os sintomas. Esses episódios, eles estão todos contidos neste meu livro, As Constelações Familiares da Medicina, que foi publicado pela editora Cultrix Pensamento, com muita honra para mim. Uma editora grande, que é a principal responsável por publicar os livros no Brasil de constelações, principalmente de Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Então, hoje nós vamos ter um outro episódio. Nós vamos falar de uma situação que é muito frequente nos nossos consultórios médicos. Eu sou uma médica homeopata, atendo adultos, crianças, e então nesse sentido sou procurada por vários motivos, várias doenças, mas principalmente os consultórios ginecológicos estão cheios, não é, de pessoas que estão em busca de solução, em busca de resultados em situações de infertilidade, muitas dessas infertilidades sem uma causa orgânica determinada. E mesmo aqueles com causa orgânica, nós sabemos que muitas vezes os pacientes evoluem para uma gravidez, não é? E outros casais permanecem inférteis. Também nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as fertilizações e como as constelações têm contribuído para esse diálogo, para esse entendimento, esse estudo a respeito não só da busca da gravidez de forma natural, como também do impacto das fertilizações no sistema, não é? Vocês sabem, as constelações trazem um olhar sistêmico. As constelações estão dentro desse novo paradigma da ciência, que é o paradigma sistêmico, não é? Essa ideia que comprovada já de que nós somos profundamente vinculados como redes, não é, aos nossos sistemas, nosso sistema familiar. Muitas vezes uma situação que traumatizou, impactou as gerações anteriores dos nossos avós ou mesmo bisavós, estão reverberando até hoje,
trazendo dor, trazendo sofrimento, numa tentativa de restabelecer o equilíbrio. É muito interessante isso, não é? As constelações vêm confirmar também essa visão que a ciência cada vez mais comprova, não é? De que tudo caminha, busca uma harmonia, uma integração, uma solução, não é? E que tudo faz sentido, não é? E que nós estamos vinculados uns aos outros. E estamos muitas vezes em vínculos que muitos autores, mesmo antes de Bert Hellinger, já estudavam, como o grande psiquiatra Nadi, que estudou sobre os vínculos invisíveis, não é? As identificações invisíveis, ou seja, situações onde nós, isso acontece muito com as crianças, estamos impactados por algo que aconteceu no nosso sistema de origem. E como que um vínculo de amor, de solidariedade, não é, uma tentativa de resolver aquela questão ou de sustentá-la, não é, minimizando a dor, muitas vezes, daquela mãe, daquele pai. Mas como diz Bert Hellinger, esse amor da criança é um amor da criança, um amor imaturo, não é? E essa ideia de que vamos conseguir salvar ou amenizar a dor dos nossos pais quando somos crianças é uma ideia imatura e que, na verdade, isso não acontece, não é? Nós não conseguimos minimizar a dor dos nossos pais. Pelo contrário, muitas vezes esse tipo de situação leva a mais sofrimento e a mais dor. As constelações familiares, presentes já há cerca de mais de 30 anos, né? Começou lá na Alemanha, na década de 70, depois nos anos 80 foi crescendo, se desenvolvendo, se aprimorando. É um método que nasce a partir das reflexões, do estudo, das experimentações, não é, de um grupo de terapeutas, principalmente de um homem com uma extrema sensibilidade, um filósofo, um educador, um psicanalista, estudioso da psique humana, que foi Bert Hellinger, não é? O grande criador das constelações familiares. Depois as constelações foram se expandindo e muitos outros teóricos, estudiosos, terapeutas acrescentaram fatos, acrescentaram estudos às constelações e também as constelações expandiram para outros campos, que não só da terapia familiar, não é? Da terapia individual, tá certo? Da terapia de casal. As constelações foram também para a medicina e hoje é um método muito utilizado, né, seja no Brasil, seja em outros países, para lidar com sintomas, doenças, não é? Ajudando nessa terapêutica a compreender melhor sobre o adoecimento e também os caminhos de cura. Não só as constelações, elas são um método de diagnóstico muito preciso, muito interessante, não é? Como também elas são um método terapêutico. A prática vem nos ensinando isso e os estudos caminham no sentido de sua comprovação. Eu venho estudando e praticando as constelações já há muitos anos, quase 20 anos. E nesses últimos anos eu me aprofundei um pouco mais na temática dos sintomas e das doenças. Trabalhei junto com Gunther Weber, um grande pesquisador das constelações, responsável por difundir as constelações para vários países e que foi nosso mestre aqui no Brasil, nos treinamentos internacionais que nós tivemos aqui. Eu sou da segunda turma desse treinamento, que teve como professor Gunther Weber, mas também Sieglind Schneider e Jakob Schneider.
esse casal também maravilhoso, que desenvolveu muito as constelações, não é? E que nós tivemos o privilégio, não é? A bênção de termos sido alunos deles. Depois, obviamente, que tivemos a oportunidade também de acompanhar inúmeros seminários do próprio Bert Hellinger, tanto no Brasil quanto no exterior, e de outros terapeutas que aderiram a este método, que incluíram este método na sua prática. Não é? Na Espanha nós temos Joan Garriga, não é? Nós temos também na Alemanha Stefan Hausner e outros tantos consteladores. Né? As constelações hoje são muito fortes nos Estados Unidos, mas estão presentes nos 5 continentes. E em 2005, com esse estímulo, principalmente de Gunther Weber, eu e outras 2 colegas resolvemos abrir no Brasil o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, um instituto que tem como missão desenvolver o trabalho das constelações, aplicar o método, mas também pesquisar sobre o método e oferecer formações. Nós já estamos agora no nosso 16º curso vivencial em constelações familiares. É uma experiência que nós fomos adquirindo. Eu mesma participei de vários fóruns internacionais que discutia sobre a formação do terapeuta constelador, quais eram as matérias, qual era o modelo de formação. Todos concordavam que esse modelo tem que ser um modelo vivencial, onde o aluno, o aprendiz de constelação, não só estuda os textos, que hoje já temos vários, não é? Mas também ele se aprofunda no encontro de si mesmo, no conhecimento de si mesmo. Então, o curso é também uma terapia em grupo riquíssima, onde todos que participam se trabalham nos seus vários sistemas, nas suas várias questões. Nesse sentido, o curso é sempre muito rico. As pessoas que buscam essa formação, elas têm como meta tornarem-se consteladores familiares e, através dessa formação, vão poder se formar um constelador familiar e trabalhar com o método. Mas também muitas pessoas procuram essa formação enquanto um método, enquanto um trabalho terapêutico de autoconhecimento e de autotransformação. Muito bem. Muito obrigada a todos vocês que já entraram, estou identificando aqui alguns. E hoje nós vamos então trabalhar com essa temática da infertilidade, contando um pouco um caso, não é? Aliás, mais de um, que estão contidos aqui nesse capítulo. No capítulo 1º, item 4 do livro As Constelações Familiares na Medicina. O título é Infertilidade e Fertilizações. E o subtítulo que eu escolhi para esse capítulo foi Minha Bisavó foi uma índia caçada a laço. Esse subtítulo é fruto de uma recorrência dessa dinâmica ao atender casais que buscavam, como resultado da constelação, a gravidez, não é? Mas também eu encontrei outros colegas consteladores relatam de ter encontrado em casos de episódios depressivos e várias outras condições, algumas vezes algumas doenças autoimunes, que ao abrirmos aquele campo da constelação, não é? O que se revela é a presença no sistema da dinâmica de antepassadas, mulheres índias, isso é muito forte no Brasil, que foram sequestradas, raptadas, não é, por homens brancos e que foram obrigadas a deixar as suas colônias, deixar as suas tribos e se entregarem de uma forma violenta, não é, a essa nova realidade, a esses casamentos arranjados, não é?
Isso é algo que marcou muito o campo mórfico brasileiro. Um campo que também traz uma ferida muito grave em função da escravidão índia e da escravidão negra, muito forte também. As repercussões de anos e anos de escravidão negra, e até hoje, obviamente, que vivemos uma situação onde essa questão ainda não está resolvida em função das graves diferenças sociais, não é, que nós vivemos no Brasil, e nós sabemos que essa nossa história, essa nossa cultura, essa nossa história, ela impacta e ela faz parte dos determinantes, não é, que ainda hoje a sociedade brasileira convive, não é? As constelações vêm trazendo essa história e numa dinâmica de que nada é possível que permaneça de forma escondida, obscura, e que muitas vezes o adoecimento dentro de uma família, o adoecimento de uma pessoa, ou o adoecimento do vínculo também ali dentro daquela família, tem origem nessas histórias que precisam ser identificadas. Somente depois que nós identificamos esses fatos, esses traumas, é que nós podemos nos desidentificar deles. Então, nessa questão específica da infertilidade, nós encontramos muitas vezes a presença dessa dinâmica, como foi no caso que eu vou relatar aqui agora para vocês. Não raramente encontramos obstáculos sistêmicos em ambos, no homem e na mulher. Às vezes, o diagnóstico que se tem é de uma infertilidade feminina ou só de uma infertilidade masculina, mas a constelação vem trazendo algo muito interessante, que é uma infertilidade do casal e que nada é por acaso. Muitas vezes, aquele homem que se casa com uma mulher que não pode ter filhos, ele tem no sistema dele também algo que o remete a essa situação. Às vezes é um medo, às vezes é algum trauma vivido no seu próprio sistema de origem. E isso precisa ser também revelado, diagnosticado e tratado, não é? Certa vez um jovem casal me procurou. Eles tentavam engravidar há cerca de 5 anos e após vários exames, a causa da infertilidade recaía sobre ela e sua síndrome dos ovários policísticos. Sua ovulação era irregular e até o momento não tinham obtido êxito nos vários tratamentos realizados. Outras mulheres da família materna também haviam tido no passado esse diagnóstico e algumas não tiveram filhos. Ela dizia, essa cliente, isso é de família, não há nada que possamos fazer. O marido não apresentava alterações em seu potencial de fertilidade, mas dizia estar tranquilo e pronto para permanecer ao lado da esposa no que fosse preciso. Pedi então que ela colocasse uma representante para ela e outro, homem ou mulher, para o seu transtorno, a sua infertilidade. Iríamos começar daí. Ela escolheu 2 mulheres e as colocou bem perto, sendo que a representante do transtorno, colocada atrás da outra, seguia um movimento espontâneo e lento de afastamento, caminhando de costas sempre mais para trás. Muito interessante. Muitas vezes, logo no início, eu já trato aquela situação como um transtorno que é do casal. Neste caso, eu tratei como algo dela, em função do que ela havia trazido, mas poderia ter feito também a condução para colocarmos um representante para a infertilidade do casal, não é? O que foi acontecendo então? Aquela representante daquele transtorno, ao ser colocada próxima à outra que representava a cliente, lentamente foi se afastando de costas, até que ela parou num determinado lugar,
uma certa distância, digamos que 1 ou 2 metros de distância de onde estava a representante da cliente. Ela parou e disse: é aqui. Aqui é meu lugar. E cruzou os braços sobre o ventre, levemente encurvada, deixando transparecer uma expressão de dor. A representante de nossa cliente e ela própria, a própria cliente ali ao meu lado, viraram-se para observar com mais atenção aquela cena, muito tocadas. Perguntei à representante do transtorno o que estava acontecendo, qual era a sua sensação ali naquele papel. Bert Hellinger nos traz um método fantástico, maravilhoso. A possibilidade de uma outra pessoa, ao assumir aquele papel, ao se colocar naquele lugar, essa outra pessoa transmite, após um contato, uma conexão com aquele campo de informações, ela transmite aquela sensação que é desse personagem ou desse sintoma ou desse elemento que ele está representando. Isso é fantástico. Isso abre caminho para inúmeras pesquisas, não é? Inúmeros estudos, aprofundamento sobre várias situações. E é isso que vem acontecendo hoje em dia com as constelações. Então, naquele momento, aquela representante que a princípio representava o transtorno e que à medida que a constelação foi caminhando, não é? Ela é como se ela passasse a representar ali uma pessoa, e isso pode acontecer. Isso acontece muitas vezes. Você coloca um representante para um sintoma ou uma doença e depois ele se revela enquanto uma pessoa daquele sistema familiar. E foi o que aconteceu neste nosso caso. Seu corpo tremia e por um instante pensei que ela fosse ao chão. Nesses momentos, muitas vezes, nos vêm pensamentos, imagens, intuições, possibilidades. Prefiro sempre acompanhar o cliente, buscando uma confirmação por meio de fatos reais. Vocês estão vendo que neste livro eu busquei me dirigir muito aos aprendizes de constelação, ou aqueles que já são consteladores e querem se aprofundar principalmente na temática de sintomas e doenças. Então eu busco expressar em cada momento, em cada detalhe, em cada etapa do trabalho da constelação, qual é a minha atitude, por que eu tomo aquela atitude, de onde eu aprendi a agir daquela forma, não é? Então, esses pensamentos, essas intuições, tudo isso que vem ao constelador naquele momento são importantes, mas é muito importante que você continue atenta ao fenômeno que está ali acontecendo. Às vezes você precisa até dar um passinho atrás, não deixar que aquele primeiro pensamento que lhe vem lhe tome a atitude, lhe indique o que fazer. Respire um pouco, é isso que eu costumo fazer, e observar, ser uma testemunha desse processo que está se revelando ali à minha frente. É claro que isso é uma atitude que exige de nós uma postura principalmente de humildade, não é? Não sou eu que sou a dona da verdade. Sou eu que tive aquela iluminação naqueles 1 minuto e eu já sei toda a história, eu já vi todo o quadro, eu já começo a dizer para o cliente o que está acontecendo e o que ele deve fazer ou não deve fazer. Isso é uma atitude equivocada. Muitas vezes alguns colegas consteladores assumem uma atitude dessa e muitas vezes essa atitude leva a erros e leva a situações que às vezes retraumatizam aquele cliente, aquele paciente que lhe procurou a partir de uma dor, de um sofrimento e de um trauma. Então é preciso essa atitude de humildade, é preciso dar esse passo atrás. Isso é algo que durante toda a nossa formação, que são 9 meses, não é? Toda uma gravidez, incluindo os módulos
que neste caso deste curso serão online, né, os módulos ao vivo, mas inclui também os trabalhos, os estudos, os grupos de estudo e a presença nas constelações, não é? O que você acha que está acontecendo? Quem seria essa mulher? Perguntei à cliente e ela me respondeu de imediato. Isso é muito interessante. Interessante como a percepção, o campo, aquelas informações vêm para todos. Vêm para o terapeuta, mas também para os que estão assistindo e para o cliente. E é muito importante quando isso acontece, que você percebe que de fato ali tem algo que é impactante, é algo que pode ser verdadeiro. Ela então disse assim: lembrei-me agora de uma história que minha mãe nos contou sobre sua avó, a minha bisavó. Era uma índia que foi caçada a laço, ainda adolescente, sendo retirada de sua tribo por um homem branco, meu bisavô, com quem ela constituiu família. Na verdade, aqui a mãe conta a história da avó dela, que era a trisavó, vamos chamar assim, da paciente, não é? Esta fora minha primeira intuição, eu estou dizendo aqui, uma mulher índia caçada a laço. Me veio essa intuição pela postura daquela representante, pelo fato dela se afastar até um lugar lá atrás e pelo fato, a postura altiva e os braços cruzados sobre o ventre e depois uma postura de abaixar a cabeça. Me lembrei de outras constelações onde essa dinâmica estivera presente. Essa fora minha intuição, uma mulher índia caçada a laço. Intuição reforçada por uma estatística gritante em nosso país, principalmente em nossa região. Milhares de nós, brasileiros, temos na árvore genealógica avós que foram índias retiradas de suas tribos com violência, ainda meninas, sendo obrigadas a manter relações sexuais com homens brancos, estes também presentes, é claro, em nossa ancestralidade, com quem tiveram muitos filhos, muitos abortos, natimortos e diversos históricos de morte materna no parto ou no puerpério. Com as constelações familiares no Brasil, estamos tendo uma oportunidade ímpar de olhar mais profundamente para essa história, compreender melhor suas consequências transgeracionais, diagnosticar com mais precisão a dimensão desse trauma civilizatório e, quem sabe, começar um processo de identificação, reverência, integração e cura. Este é o processo. A cliente estava em lágrimas. Sua representante aproximou-se um pouco mais da avó índia, buscando seu olhar e a permissão para um abraço. A avó índia, representando a bisavó materna da cliente, apresentou um estado de congelamento e confusão mental. Nestes momentos, aprendi a guardar um pouco, a respirar e acolher mentalmente aquela cena, aproximando-me da representante e autorizando-a a deixar de lado uma parcela daquela sensação perturbadora. Já havíamos compreendido tudo e podíamos imaginar toda a dor e o impacto desse episódio na psique daquela criança de outrora, bem como toda a reverberação desse episódio nas gerações seguintes. E aí, as palavras que devem ser proferidas, algumas são palavras que nós pedimos que o representante repita, se ele sentir que faz sentido, que aquelas palavras têm uma procedência, não é? Outras vezes, espontaneamente, os representantes falam palavras de impacto que podem descongelar aquele fato e que podem trazer um caminho de integração e de cura. Nesse caso, a avó índia foi aos poucos se soltando, descruzando os braços, levantando o corpo, enfim, enxergou a bisneta ali na frente e escutou com atenção as suas palavras: minha querida bisavó, eu vejo você, eu sinto um pouco a sua dor, eu me conectei a você
e por amor, assim como minhas tias, também me fechei à reprodução. A reprodução desse gesto de violência. Fez uma profunda reverência e estendeu os braços até os pés da bisavó, que foi transmitindo por meio de sua representante uma expressão de força, serenidade, dignidade e alívio. Levantou-se com a ajuda da bisavó e as duas se entregaram a um abraço longo e silencioso. Outras palavras se fizeram necessárias. Querida bisavó, me abençoe, me olhe com amor, se eu puder ser feliz como mulher e se eu puder ser mãe. Contarei aos meus filhos a nossa história e os ensinarei a honrar nossa origem e a tê-la sempre presente em nossos corações. Coloquei a cliente em seu lugar para que ela própria pudesse sentir o calor do abraço daquela bisavó índia, agradecendo à representante que, ao final, revelou ter também ela própria na sua família uma avó índia caçada a laço, confirmando a tese de sua recorrência em nosso meio, assim como a observação de que a escolha dos representantes é movida pelo campo, atendendo a uma sincronicidade impressionante. Terminava assim aquela constelação. O marido participara com muita presença e interesse e os dois saíram de mãos dadas e agradecidas. Este caso, como outros casos que eu cito neste livro, eu pude acompanhar depois. São clientes do meu consultório ou são pessoas que depois dessas constelações querem voltar para me dar um feedback, uma notícia de como estão, do que aconteceu. Cerca de 3 meses após essa constelação, essa mulher engravidou e quando nasceu a criança, um bebê saudável, ela fez questão de me comunicar e de me mandar as fotos desse casal feliz com esse lindo bebê. Essas histórias estão sendo contadas aqui em vários outros lugares, em vários outros países. Eu participei, alguns anos atrás, de uma pesquisa multicêntrica sobre sintomas, doenças e constelações. Um estudo conduzido pelo Dr. Gunther Weber, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Nós éramos 7 países e eu coordenava uma equipe do Brasil. E das questões que foram trabalhadas dentre um rol de sintomas e doenças escolhidas para serem aprofundadas o seu estudo com as constelações foi justamente a questão da infertilidade. Isto porque alguns consteladores, particularmente Gunther Weber, já havia observado ser esta uma questão bastante procurada e com soluções nas constelações. Então, eu sempre gosto muito de, quando eu atendo uma família assim, eu percebo que há um potencial grande de ajuda a essas famílias, né? Nesta e em outras questões no campo da clínica médica, dores pélvicas crônicas, não é? Muitas vezes atendendo pacientes com esse diagnóstico, essa condição tão recorrente na clínica ginecológica e tantas vezes sem solução, não é? As dores pélvicas crônicas, em muitos dos casos que eu atendi até hoje, também tinham essas histórias traumáticas de mulheres escravizadas, de mulheres violentadas e que, em alguns casos, remetiam à escravidão índia e negra no nosso país. E as constelações, elas permitem esse resgate. Claro, o primeiro passo é o diagnóstico, é trazer essa questão à luz. O segundo passo é a reverência. É muito importante que nós abaixemos a nossa cabeça diante dessa nossa história, que nós possamos honrar a história dessas mulheres, não é? A história desses escravos
Isso se nós não tivermos essa consciência e essa atitude, dificilmente nós vamos chegar numa situação de paz social que nós tanto buscamos no nosso país. Nós temos uma dívida muito grande e nós precisamos olhar para essa dívida, reverenciar essa história, não é? E trabalharmos coletivamente esse resgate, esse perdão, essa integração, não é? Essa mudança de atitude, porque se nós continuarmos trazendo esses traços, não é, na nossa cultura, nós vamos continuar com uma coletividade adoecida. E essa doença muitas vezes vem como uma doença clínica, não é? Seja física, seja mental e psíquica, certo? Bert Hellinger fala uma coisa muito interessante, ele falava uma coisa muito interessante, e eu observo isso na minha prática também, que as doenças psiquiátricas, principalmente, muitas vezes, elas estão revelando situações de violência no sistema familiar. E essa violência precisa vir à luz. Muitas vezes elas estão escondidas, não é? E aqueles que estão ainda reverberando esse fato, muitas vezes estão identificados, ora com os algozes, ora com as vítimas do sistema familiar, que segundo Bert Hellinger, essas vítimas passam a pertencer também ao nosso sistema atual. Vejam que grande significado, que revelação genuína, forte, não é, impactante, essa que nos traz Bert Hellinger e outros autores que trabalham com essa visão sistêmica e que trabalham com as constelações. Muito bem. Eu gostaria de saber se está presente aqui a minha querida amiga, colega, médica, Valéria Câmara. Se a Valéria estiver presente, por favor, Valéria, se manifeste, porque eu gostaria que você entrasse e falasse um pouquinho para nós a respeito da sua experiência como uma médica ginecologista e uma médica também com formação em constelação. Valéria é da 2ª turma do Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas. Oi, Valéria, estou aqui, certo? Então já vou, Valéria, dar entrada para você. Aqui. Já solicitei a sua entrada, Valéria, e vai ser com uma grande alegria. Valéria Gomes Valença. E Câmara também. Uma grande alegria de ter você aqui, Valéria. Oi, Dagmar, é meu. Muito alegre de estar aqui com você também. Que bom. Valéria, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho da sua experiência, da sua vivência como médica, ginecologista obstetra, que tem acompanhado tantas mulheres, não é, na sua vida fértil e infértil, né, Valéria? E a sua experiência, o que a visão sistêmica trouxe para você? Nós já tivemos uma live onde a gente conversou um pouco sobre isso, né, Valéria? Mas Sim. Hoje eu estou trazendo essa situação das infertilidades, não é? E desses traumas relacionados à escravidão índia no Brasil, a escravidão negra. O que você tem a nos dizer, Valéria, da sua experiência na sua clínica, no seu consultório? Então, é muito interessante o quanto as constelações realmente enriquecem, né, o nosso olhar, aprofundam e podem realmente ser caminhos de solução para casais e mulheres que às vezes estão com situações de intenso sofrimento, já procurando diversos tratamentos médicos e ainda sem conseguir uma solução ou uma explicação, porque às vezes a gente observa também que após uma constelação reveladora, nem sempre vai acontecer aquele sucesso, aquela cura que a gente deseja e imagina.
Porém, o fato de trazer à luz aquilo que estava no inconsciente já traz um grande alívio. E às vezes a pessoa, mesmo que não tenha aquele objetivo, seja de uma gravidez ou de uma cura de uma doença, ela pode caminhar na vida de uma forma mais leve, mais tranquila, às vezes com maior aceitação, muitas vezes com diminuição do sintoma, isso é bem interessante, né? Então, às vezes, assim, constelações sobre endometriose. É muito comum haver também nas ancestrais questões, como você já falou, de violência do feminino, né? Então, questões de abusos ou situações de muita violência, de mortes através ou de partos. Então, fica como que aquele trauma no sistema que vai manifestando nas mulheres e, às vezes, a constelação traz à luz aquela dinâmica e a pessoa não vai curar da endometriose, mas muitas vezes ela melhora os sintomas, ela melhora a dor, ela pode ter uma vida com uma qualidade de vida melhor, né? Então, isso já é um grande alívio, um grande sucesso realmente, né? Uma questão interessante que eu vejo muito no consultório e que às vezes as pessoas que não têm essa noção sistêmica não valorizam tanto são os abortos, né? Então, os abortos que não foram vistos, tanto da própria mulher que nos procura ou das suas ancestrais. Então, geralmente não se fala. E aí a gente vê várias, então, dessas ordens tratamento desses indivíduos que fazem parte do sistema e também de uma hierarquia, porque às vezes, por exemplo, uma mulher que teve vários filhos que viveram e outros que faleceram, seja ainda como natimortos, abortos. Se eles não são contados, aí a pessoa fala, né? Eu sou a primeira, eu sou a segunda, e na verdade ali já está manifesta uma desordem, né? E isso então vai trazendo essas consequências. E vai então trazendo esse conhecimento, mesmo que não seja através de uma constelação, só esclarecendo a pessoa, a gente já percebe o quanto aquilo bem traz alívio para aquela mulher, né? Então, eu acho que é algo que modificou muito a minha forma de atuar, essa situação dos abortamentos, porque é um evento extremamente frequente, né? Quase 20 das gestações evoluem para abortamento, então é algo que a gente lida todo dia no consultório. Então, a gente trazer ali para aquela mulher que está vivenciando aquela perda, esse olhar sistêmico, trazer a importância de que aquele filho seja reconhecido, seja incluído, mesmo tenha podido ficar, isso faz uma diferença enorme, né? Para alívio daquele sistema e para realmente manter como que um caminho aberto para uma próxima gestação, né? Isso mesmo, Valéria. Muito interessante que você está trazendo a questão dos abortos, né? As constelações mudaram muito a forma nossa, de um grande número de profissionais, de pessoas, não é? A enxergar essa questão do aborto. E também é uma oportunidade muito grande da mulher se reconciliar com essa situação, não é? E encontrar ali um caminho de solução, porque às vezes a mulher, numa condição lá atrás, numa condição onde realmente ela se viu diante de uma situação que ela ficou desesperada, e, enfim, ela viu como uma solução ali naquele momento a interrupção de uma gravidez, e às vezes no futuro, não é, ela se arrepende no sentido assim de se sente culpada, e isso fica ali, às vezes, atuando e adoecendo essa pessoa e adoecendo o sistema dela ad eterno, não é? A constelação traz essa possibilidade desse resgate, desse reconhecimento, não é?
E o terapeuta de uma constelação, ele não pode, em hipótese alguma, ser uma pessoa que vai julgar, que vai apontar o dedo, que vai... Não, ele é principalmente uma pessoa que escuta, que acolhe, não é? Ele é um facilitador daquele processo que é da paciente, é da cliente. E às vezes o aborto não foi um aborto provocado, ele foi um aborto espontâneo, mas se ele, mesmo sendo um aborto espontâneo, mas se a mulher naquele momento ela nega aquela existência, aquele aborto, ou ela não é, ela tem uma relação ruim com aquele abortamento, com aquela situação, aquilo pode estar impactando também o sistema. Então, o fato de você ter uma oportunidade de se reconciliar, não é? De ter esse diálogo ali naquele momento daquela constelação, é uma coisa riquíssima, não é? Que eu vejo que vem trazendo muito alívio para um grande número de pessoas. Né? Valéria, e a questão das fertilizações? As pessoas perguntam muito, Valéria, sobre os embriões, as fertilizações, não é? Também aquela situação, Valéria, da mulher, às vezes engravida de três, né, crianças, três fetos, e aí um não vinga, né? Um morre, ou morrem dois, fica só um. Como é que o que você tem observado? Quais são as dinâmicas que essa situação vem trazendo para as pessoas e para as famílias? Então, da mesma forma, funciona semelhante com essa situação do aborto, caso que você citou, né? Às vezes faz, seja de reprodução humana, a transferência de 3 ou 2 embriões, e às vezes acontece de um ou outro não vingar. E a gente percebe que quando pode surgir a partir daí uma dinâmica daquele que sobreviveu até uma identificação com aquele que eu e ele seguir na vida sempre de uma feta, né? Sem achar ao certo o seu lugar na vida, o seu lugar na família, no sistema. E quando a gente vai olhar, às vezes a gente consegue identificar realmente essas situações, confirmando com o cliente aquelas perdas. Isso é revelado durante a constelação e que a gente nem sabia que isso vem à tona. E quando então a pessoa consegue, traz uma para aquela pessoa que pode então seguir de uma forma mais de uma sensação às vezes de incompletude ou de não estar no lugar correto da família, né? Isso é frequente. Com relação aos embriões congelados, esse é um campo que a gente ainda precisa estudar mais, né? Inclusive, nós temos essa ideia de fazer esse projeto de estudar mais profundamente as ações. Mas entende, pela experiência que tem, que muitos desses embriões congelados são seres, são pessoas que estão congeladas realmente, né? Então, a gente precisa olhar com esse olhar amoroso, inclusivo e muito cuidadoso. Eu acho que o nosso principal papel enquanto profissionais de saúde é trazer à mulher esse questionamento. Porque muitas vezes na medicina, como ela não traz esse olhar sistêmico e os protocolos de reprodução humana, eles são extremamente batizados e aquilo é meio que imposto para a mulher. E às vezes ela não tem nem tempo para refletir sobre isso, para ver na sua alma qual que é a sua vontade. Então, são feitos aqueles tratados e aí aspiram vários óvulos e formam muitos embriões e ficam muitos congelados. Então, eu acho que, como a gente não vai julgar, nem criticar, nem dizer certo ou errado, mas a gente trazer essa reflexão para pensar mais profundamente procedimentos que estão sendo feitos e o que a alma dela,
o que o coração dela pede para ser feito. E muitas vezes é necessário realmente olhar para aqueles embriões congelados da mesma forma que um aborto ou um outro bebê que não ficou. Ele pertence, ele faz parte, ele também é filho. E a reconhecimento, essa inclusão, traz essa sensação de paz e de harmonia. E uma possibilidade de pacientes, né? Uma coisa importante, você falou, o constelador é que o cliente vai fazer. Ele traz a luz e a decisão é do... Mas ele vai ter uma opção de ter uma escolha muito mais consciente, olhando o impacto que aquela escolha vai fazer sobre todo. Isso mesmo. Valéria, deu um pequeno delayzinho, um pequeno bloqueiozinho. Travou um pouquinho, mas isso mesmo. E aqui, Valéria, a gente está com a Thaísa, né? Fazendo uma colocação bem interessante. Ela diz assim: tudo é imposto de maneira muito violenta para o casal. É naturalizado para eles que não existe vida nessa etapa embrionária. Valéria, essa é uma questão muito interessante. Você sabe que essa é uma questão que é debatida hoje nos círculos de constelações familiares em todo o mundo. Eu já participei de muitos congressos internacionais e essa questão é uma questão que está vindo de forma muito forte. E como você disse, né, Valéria, a gente tem essa ideia de começar um estudo com as constelações familiares, atendendo essas pessoas, para a gente poder compreender melhor o que realmente acontece do ponto de vista energético, espiritual, vamos dizer assim, né? O que acontece com esses inúmeros embriões, não é, que estão ali congelados, como é que tudo isso impacta o sistema familiar daquelas pessoas envolvidas. Isso é algo que está ainda para ser estudado, não é? Mas, por enquanto, é isso que você disse, Valéria. Por enquanto, a orientação de quem tem essa visão, não é, essa visão sistêmica, de quem conhece o trabalho das constelações, de orientar no sentido de ter muita cautela e de incluir, não é? Reconhecer o direito de pertencimento, né? Reverenciar esses, não é? Esses seres que estão ali, são seres vivos, não é? São seres vivos que estão ali presentes, não é? Naquele momento de vida embrionário, né? Valéria, muito bom, muito obrigada. Nós precisamos fazer mais dessas lives, chamar outras pessoas. Quem passou aqui conosco, que eu depois quero convidar também para estar conosco aqui, doutora Lívia Martins Carneiro, não é? Que tem uma experiência muito grande também na clínica, no atendimento às mulheres. Depois quero chamar a doutora Lívia para a gente conversar sobre uma outra etapa da vida das mulheres, que é a menopausa, não é? A mulher já de uma certa idade, com tantas questões interessantes que podem ser trabalhadas, não é? Dentro dessa visão mais ampla, dessa visão sistêmica, dessa visão respeitosa com a vida em todas as suas fases, em todas as suas manifestações, não é? Sim. Muito bom, Valéria. Olha, muito obrigada, Dagmar. Eu agradeço você, Valéria, demais. Agradeço a sua amizade, sua companhia. Muito bom estar com você. Valéria... Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com a minha mestra, que eu admiro tanto. Oh, meu Deus. Valéria, esse final de semana, eu queria aproveitar para convidar todos. Neste sábado, nós vamos ter um workshop de constelações familiares, conduzido por mim, né, pelo Zoom, pela plataforma Zoom. A gente tem uma experiência muito rica das constelações acontecendo, esse campo fenomenológico se reproduz com muita força, não é? Nesse formato também online. Nós teremos, então, essa constelação. As informações estão aqui na minha bio, né? Estão aqui no Instagram da Guimarães Ramos Oficial. Você vai encontrar lá o workshop de constelações familiares,
Agora, no dia 28, sábado, começando às 8 horas da manhã, nós faremos algumas constelações, faremos 4 constelações, mas nós temos um número aberto ainda para aqueles que querem ser representantes. Entrem em contato conosco, se inscrevam, vai ser uma alegria. E em breve nós começaremos o nosso 16º curso, agendado para o dia 10 de setembro. Estamos numa expectativa muito boa. Dessa vez nós teremos a presença de pessoas, de portugueses e de brasileiros que estão fora do Brasil, na Suíça, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica para todos nós. Muito obrigada, obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. E essa live vai ficar gravada na série que eu tenho aqui, que é de sintomas, doenças e cura. Um grande abraço a vocês. E até breve. Abraço, gratidão a todos. Obrigada, Valéria.